Olá, amigos. Muito obrigada pela presença e, sobretudo, pela confiança. Hoje é uma live diferente em que eu quero apenas divulgar 2 itens, comunicar 2 itens. Primeiro item a ser comunicado: divulguem, por favor, a minha livraria virtual, cujo site é iluminalivraria.com.br. Vai aparecer o catálogo das obras que estão lá, de algumas obras, não todas, que são mais de 1000 obras. A maioria de minha autoria e também outras de autores diversos. Divulguem, por favor, e aparecerá o catálogo e vocês vão rolando. No final do catálogo tem os meios de se comunicar comigo, que é por WhatsApp Business. Amigos, aproveitando a data do dia 21, que é a data da morte de Tiradentes, da execução de Tiradentes, da Inconfidência Mineira, eu gostaria que vocês vissem ou fizessem uma revisão de 2 lives, para eu não ficar aqui repetindo. Uma é de Roma a Ouro Preto. Nessa live eu exploro detalhadamente um grupo de pessoas enredadas no mesmo karma político, sentimental, até sexual, pessoal, gerada no ano 1 a.C. e transportada via tempo para Ouro Preto no século XVIII. A outra live seguida a esta são lives mais longas, porque é comentários de livro. Chama-se De Mário a Tiradentes. Não chama isso não, esse é o nome do livro, desculpa. Chama Origens da Inconfidência Mineira, baseada, sim, no livro de Mário a Tiradentes. Já é no século I depois de Cristo. E o karma pouco muda nesses 2 séculos e vai ter a sua culminância no século XVIII, em Ouro Preto, que antes lá naquele tempo era Vila Rica, e culminou com a execução de Tiradentes. Então, por que eu quero pedir o encarecido favor de vocês reverem essas 2 lives? Para vocês verem como nós mudamos o karma, mas o karma se repete como se fosse uma espiral, em algumas coisas, noutras não. E alguns se desprendem desse círculo vicioso ou kármico para compor uma rede, uma tessitura em outros grupos e outros permanecem. Então agora a gente está no ano 2026, uma das personagens lá do ano 1 a.C., que nesse ano ela chamava Mariita, está hoje psicografando os dizeres de Tomás Antônio Gonzaga, um dos protagonistas da Inconfidência Mineira, que no ano 1 antes de Cristo era Arthur. E eles todos enredados e têm a sua resolução, alguns, e outros têm até seu agravamento no século XIX. E muitos dos inconfidentes aqui estão, nesse século, nesta data. Alguns até na política ainda, que a gente não vai declinar nomes, porque não pega bem, né? Pode ser não ético, não vou declinar o nome. E os desencarnados e estes encarnados, quando em vigília, nesta data, eles acorrem todos para uma casa que ainda existe em Ouro Preto hoje, que é a casa que foi, me parece, do pai ou do esposo, não lembro mais, de Bárbara Eliodora. Uma também enredada na Inconfidência Mineira no século XVIII.
Mas então, eu quero pedir também um encarecido favor de vocês, baixarem pela internet, né, em PDF, seja lá como for, ou comprar a trilogia chamada A Moça da Ilha, que se passa no século II depois de Cristo e mostra as peripécias daquele que é portador de alguma deficiência, seja lá qual for, o preconceito, as penalidades, a omissão, fatores presentes na nossa sociedade até hoje. E um livro é esse, A Moça da Ilha. O primeiro, que foi psicografado pela Mariluza Moreira Vasconcelos, hoje, que era Mariita, do século I, trata dessas questões, sobre a intolerância das diferenças. Já é o ano em que os cristãos eram sacrificados, porque tinham uma religião diferente. Seguia também um que foi muito diferente, chamado Jesus de Nazaré. Interessantíssimo essa trilogia. E tem da última trilogia, ou melhor, da penúltima, Confidências de um Inconfidente. É a saga dos mesmos personagens em Ouro Preto. Então, até a personalidade, os vícios de personalidade, de caráter, são os mesmos. Por exemplo, Mário, no século I a.C., era loquaz, soberbo, cheio de si, autoritário. Os anos foram se passando e, quando ele chegou reencarnado em Ouro Preto, ele não era soberbo, mas era loquaz, impulsivo, determinado. Então, precisa de um esforço muito grande para a gente se burilar, conforme nós vimos no ano inteirinho de 2025 e começamos a ver neste ano. Dominar, fazer uma autoanálise, porque nós somos nossos libertadores, para ver o que é que está nos perdendo e o que é que nós já vencemos, que estava em nós, que era ruim. Então é isso, são 2 avisos. Ou vocês comprem a trilogia e leiam os romances, A Moça da Ilha, segundo, de Mário Tiradentes, terceiro esse. Tem até um quarto, mas do quarto eu não gosto muito não. É Confidências de uma Inconfidente. Eu não vou tratar dele aqui, a não ser que me seja orientado por eles. Ou vocês vejam e revejam essas 2 lives que eu fiz, eu acho que foi em 2023, mas o nome é esse mesmo. De Roma a Ouro Preto, porque tudo começou em Roma Antiga, com ex-sacrificados no Coliseu. Depois termina para alguns na Inconfidência Mineira. E o nome da live de 2023 era Origens da Inconfidência Mineira. Muito obrigada. Divulguem, por favor. São 2 avisos que eu dei hoje. Fiz recomendações, como para vocês entrarem na livraria ilumina.com.br, acessar o catálogo, e para que vocês revejam essas 2 questões que tratamos em 2023. No mais, descansem no feriado, aproveitem para pôr as leituras em dia. Obrigada. Fiquem com Deus, porque aquele que anda, como diz Paulo, como é que Paulo diz? Aquele que anda imprime sinais por onde passa. Obrigada, gratidão a todos.